Muitas vezes a pessoa acha que ela está lidando com uma exchange no Brasil, inclusive, mas na realidade a custódia está numa instituição no exterior. A identificação do criptoativo em si, ela é relativamente simples. Na ficha de bens e direitos, você vai escolher a opção que vai reportar para criptoativos e ela tem subdivisões. Então, por exemplo, um dos códigos é Bitcoin, um código é altcoins, um código é stablecoins, um código é para NFTs, outro código outros, né? Tem as várias subdivisões, a Receita constantemente amplia, né, essas subdivisões até para melhorar o controle dela. É fácil navegar por essas opções e daí você vai ter um campo para descrever sua criptomoeda. Eu acho que é sempre bom trazer o máximo de detalhe possível em relação a isso, então esclarecer a data da aquisição, esclarecer como foi feita a aquisição, esclarecer detalhes da exchange, mas de algum tempo para cá a própria Receita criou campos para se informar onde essa criptomoeda está custodiada, se ela está custodiada no Brasil ou no exterior, se ela está sujeita a custódia, porque pode ser que ela não esteja. Vão se abrindo campos adicionais para informar o nome da exchange, o CNPJ da exchange, e aí vem um ponto, Flávia, onde muita gente fica com dúvida. Quando se fala de uma exchange no exterior, vem a informação de qual é a jurisdição onde ela está. E essa é uma informação que muitas vezes a pessoa não sabe. Muitas vezes a pessoa acha que ela está lidando com uma exchange no Brasil, inclusive, mas na realidade a custódia está numa instituição no exterior. Então essa é uma informação que é fundamental de ser colhida de forma antecipada para que o preenchimento seja feito de forma correta e adequada. Tem a questão dos airdrops também. Como as pessoas fazem em relação ao airdrop? Basicamente, nesse caso, o que é importante de ficar claro, ela é tratada como uma criptomoeda independentemente dessa origem. A grande questão é como se registraria o custo de aquisição desse ativo. Ele sendo um ativo que foi recebido numa espécie de bonificação, você não tem como regra custo de aquisição alocado a ele, o que não significa que ele não seja um ativo declarável. Significa simplesmente que quando eu aliená-lo, eu vou ter um ganho de capital que vai ser basicamente o valor de venda, porque eu não tenho custo atribuído a ele. Então ele precisa ser reportado nem que por valor zero. E daí é o cuidado de preenchimento adequado da informação, né, descrição, para que todos os dados, todas as informações detalhadas possam ser trazidas, permitindo a identificação correta desse valor e permitindo, inclusive, que no futuro, quando alienado, você faça a vinculação clara de que aquela operação é que está te gerando um ganho específico. E para quem faz autocustódia, como funciona assim? Ótimo. Em relação à autocustódia, você tem lá o preenchimento específico desse campo que abre a necessidade de você informar qual tipo de wallet que você está usando, dar um mínimo de detalhamento da operação que você tem, justamente porque é uma hipótese em que a Receita não tem muito com quem cruzar informações, tá? Ele basicamente vai te alocar por uma regra muito próxima do contexto internacional, porque você fica sem uma vinculação clara a alguém em algum lugar. Então você vai ter que dar uma série de detalhes a respeito de onde você mantém esses criptoativos, né? Onde no sentido, né, em qual wallet que você está mantendo. E basicamente, o que tem que ficar de muita atenção para todos é que para fins da Decrypto, a outra declaração que vai passar a ser exigida com um detalhe muito maior ao longo agora de 2026, é onde essa pessoa que faz a autocustódia vai precisar, aí sim, reportar uma quantidade gigante de informações, tá? Mas na declaração de imposto de renda, tem mais informações, obviamente, a serem declaradas, mas não chegam perto do nível de detalhe da Decrypto.